luz, quando assim cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração, mestre fala aos nossos corações. Quanta luz, descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos, boa noite, Rogério. Estamos com mais Oi, uma live do Ministério Espírita Fabiano de Cristo. Hoje nosso palestrante será o Rogério e o tema é Neste Mundo. o mal é necessário. Os Isso. escândalos, Ah, o escândalo é necessário. isso aí. Então vamos começar, Rogério, a palavra é sua. Boa noite a todos. Hoje nós vamos estar avaliando uma das passagens de Jesus, quando ele diz que o mal é necessário, ou o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem venha o mal, ou venha o escândalo. Bom, para que a gente entenda na íntegra a mensagem de Jesus, é interessante nós voltarmos lá na época de Jesus, conviver com todas aquelas pessoas, imaginar, perceber como eles todos viviam, conhecendo os hábitos, os costumes, a linguagem da época, a legislação imperante, as promessas, as religiões, tudo. Conhecer a cultura, o panorama daquele momento, para que a gente entenda mais perfeitamente, na íntegra mesmo, o que Jesus quis dizer durante as suas pregações. Bom, Jesus, o Mestre, a palavra em hebraico para designar mestre é rabi, o rabino. E existiam na época de Jesus alguns rabinos que ensinavam nas sinagogas, que eram possuidores de um conhecimento da, da lei profunda e ensinavam a todos os povos que ali estavam. Muitos deles de outras regiões que falavam outros idiomas. Mas Jesus também era chamado de rabi, de rabino, porque ensinava, e em Lucas, uma das passagens de Lucas, quando após Jesus ensinar, diz Lucas, todos ficaram admirados por causa da autoridade com que ele ensinava. Então Jesus era assim. E o mestre por excelência, porque conhecedor de todas as coisas, de todas as necessidades humanas. E ele utilizava, segundo a sua pedagogia, o amor. Envolvia todas as suas atitudes e as suas palavras no amor absoluto, mesmo quando ele repreendia as pessoas. Mas era uma repreensão não com a intenção de magoar, de constranger ou de escandalizar, mas a intenção pura de educar, de chamar a atenção para colocar o indivíduo de novo no caminho certo. Esse era o móvel das atitudes de Jesus. E eu utilizava de situações corriqueiras da época para ensinar, envolvidos por esse sentimento de amor, mas baseado, ancorado no exemplo. Por isso, o ensino de Jesus, ele é totalmente coerente, porque todas as suas palavras, os seus ensinamentos estavam alicerçados no seu exemplo pessoal. Daí a coerência e a autoridade com que Jesus ensinava e falava
as pessoas. Bom, mas ele se utilizava também de alguns recursos interessantes, né? Situações corriqueiras do dia a dia das pessoas para fixar o ensinamento. Assim, então, por exemplo, ele falava do filho pródigo, né? Os lírios do campo, olhai os lírios do campo. Situações que todas as pessoas conheciam. A ovelha perdida, o bom pastor, a parábola do bom samaritano, o homem descia de Jerusalém para Jericó, né? As duas cidades importantes, conhecidas por todos, praticamente. Então a pessoa já estava dentro ali daquela parábola, já estava dentro da história que Jesus criava naquele momento. Ao pronunciar uma parábola como essa, descrevendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó, no meio do caminho foi cometido por salteadores, por ladrões. Então a pessoa já estava dentro da história. Né? E muitas outras ferramentas que ele usava, muitos outros exemplos, né? O fermento da massa, e muitas outras situações, além de trazer fatos históricos curiosos para aquela história, dentro dessas parábolas que ele ensinava, e eram recursos contidos nessas histórias muito eficazes para o aprendizado da pessoa. E para aqueles que tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir, assimilavam um conteúdo mascarado dentro dessas histórias. Apenas aqueles que percebiam pelos sentidos todos, mas essencialmente pela alma, aquele sentido oculto que Jesus colocava nas parábolas e que tinha um valor moral profundo que apenas aqueles que já estavam prontos eram capazes, que tinham olhos e ouvidos, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Os outros que ainda não estavam preparados, que viviam mais envolvidos com seus afazeres, com as suas lides e com seus interesses mundanos, materiais, esses ficavam presos na história, a historinha que era inventada. Mesmo assim, essa historinha calava na mente da pessoa. No dia a dia, quando lembrava de uma situação semelhante à a história voltava à lembrança da pessoa. Porque a gente tem a capacidade de lembrar de histórias, de anedotas, muito mais facilmente do que um texto que a gente lê num livro. Eu tinha um professor de química no ensino médio, que ele ensinava química, que era um negócio difícil, maçante, massacrante, que tinha muita teoria, muita matemática, né, química orgânica e inorgânica, mas ele ensinava contando história. Ele inventava uma história do cloro que queria namorar o flúor, porque eram todos calcogênios, né, metais calcogênios. Então ele inventava essas histórias de forma que a gente não esquecia. Né? Até hoje eu lembro das histórias do hélio. Né? Por exemplo, os metais, os calcogênios, halogênios, desculpa. Os halogênios, como que eu fiz para decorar? Ele falava assim, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Como decorar esses elementos? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Ele falava assim, fui na casa do Césio ver o Rubídio Frâncio. F, flúor, fui. Na, sódio, na. Ca, cálcio, casa. Se, césio. Rubi de França, dois outros elementos. Fui na casa do César e Rubi de França. Até hoje eu lembro dessas coisas, então eu sei quais são os halogênios, os metais halogênicos, e todos os outros. Bom, as historinhas que Jesus contava, elas eram impregnadas desse tipo de coisa, mas tinha um conteúdo moral muito grande, importantíssimo, e que fixava na mente das pessoas. Mas outros recursos, muito utilizados na época pelos rabinos que ensinavam nas sinagogas, eram as perguntas e respostas. Então, a pessoa que estava ali presente fazia uma pergunta, os rabinos respondiam. E Jesus utilizava-se também desta prática com um diferencial, já que ele possuía todo o conhecimento necessário para o aperfeiçoamento do homem. Então, uma pessoa se aproximava e fazia uma pergunta para o mestre e ele respondia. Mas não somente aquela perguntinha. Ele enriquecia a resposta, englobando, engrossando com outros, aprofundando
na explicação e no esclarecimento. E foi assim, lá em Mateus, no capítulo 18, versículos de 1 a 7, quando, na descrição de Mateus, ele diz, naquela hora, chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança que estava ali por perto, pegou ela e colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, não mudar o jeitão de ser, e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como essa, a mim me recebe. Da mesma forma, mas qualquer que fizer escandalizar, qualquer que fizer mal, a um desses pequenos que crê em mim, melhor lhe fora se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de mó. Pedra de mó, aquelas pedronas grandes, arrastadas pelos animais que trituravam os cereais. Melhor é amarrar no pescoço uma pedra de mó e lançarem no fundo do mar. Olha, ai do mundo por causa dos escândalos. Mas é necessário que venham os escândalos, os males. Mas ai do homem por quem o mal venha. Olha só, é necessário o mal, é necessário o escândalo. Mas ai daquele por quem o escândalo venha, por quem o mal venha. Olha, quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, é interessante e importantíssimo nós nos atermos a todo o conteúdo da mensagem. Então não basta passar os olhos por cima e ficar preso na historinha. Vamos raciocinar, observar o que Jesus quis dizer com tudo isso, porque o mestre aproveitava essas situações. Olha a pergunta dos discípulos. Quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus deu essa resposta simples, clara e direta, mas cheia de um conteúdo muito grande, que muita gente pode retirar daí alguma coisa que ele já consegue perceber, né? Por exemplo, a comparação que Jesus faz, o maior no reino dos céus é uma criança. Aquela que é pequenina no meio das pessoas. Por quê? Porque a criança é humilde. Ela não aflorou nela ainda na infância o orgulho que vem depois com o complemento da reencarnação. Dotada de uma ingenuidade angelical, desprovida de uma ganância maldosa, de maldade pura, de perversidade, de tirania, de intenção de prejudicar as pessoas, o vizinho, o próximo. Criança, infante, não tem isso. Não tem isso. É doce, é humilde. Então é dessas que é o reino dos céus. E aí, essa comparação nos chama a atenção para quem é essencialmente as pessoas que herdarão o reino dos céus, segundo o ensinamento bíblico, né? Ora, outra coisa que nos chama a atenção nessa história, o fato de Jesus considerar tão grave a prática do mal que ele usa de uma comparação chocante. Olha só o que foi dito. Mas qualquer que fizer escandalizar, fizer o mal a um desses pequenos que crê em mim, melhor se for se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, uma pedra de mó, e se lançasse no fundo do mar. Olha, prejudicar uma outra pessoa, magoar uma outra pessoa, constranger uma outra pessoa, de qualquer forma. Isso é escandalizar uma pessoa. E Jesus diz, é melhor que te amarre um pedaço de tijolo no pescoço e jogue você no fundo do mar, porque lá você vai morrer, desencarnar. É melhor do que continuar vivo fazendo besteira. Olha o quanto Jesus considerava o escândalo, a prática do mal, o constrangimento da nossa parte para com alguém tão sério, tão grave. Não é? E continua, né, a gente retirando aí algumas coisinhas. Por exemplo, a forma ameaçadora com que Jesus expressa
essa questão, não reflete o seu jeitão doce, sereno, dócil, né? Parece que é uma ameaça. Por exemplo, quando ele fala assim, ai do mundo por causa do escândalo, por causa do mal. Ai daquele que pelo qual o mal venha. Como a nossa mãe, os nossos pais faziam conosco quando a gente é pequeno, né? Aquela forma vingativa, fala assim, ai de vocês se vocês fizerem tal coisa. Ai de vocês se não fizer isso ou aquilo, ameaçando, não é? E logo em seguida, já com aquela perversidade, maltratando, batendo na criança porque foi desobediente, não é? Não é isso que Jesus quis dizer. O ensinamento de Jesus, as lições de Jesus são envolvidas em profundo amor, de forma que nós não somos tem nem capacidade para avaliar o grande amor de Jesus. Estamos longe de entender esse tipo de coisa. A intenção é chamar a atenção para que nós acordemos do sono profundo em que a gente vive e mude o jeitão de ser. Nos tornemos a cada dia pessoas melhores. Esse é o sentido do Evangelho do Cristo. Auxiliar a cada um de nós a nos tornarmos no dia a dia pessoas melhores. Para que possamos herdar, merecer o céu que é citado nas mensagens do Mestre. Ainda, né, a gente pode retirar dessa questão essa ideia nos parece um paradoxo, né? O mal é necessário que haja o mal, mas ai daquele por que o mal venha. Ora, não é uma ideia, não é um paradoxo isso? Não parece ideias contrárias? Então, isso nos chama a atenção também para o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec percebeu esse tipo de situação na Bíblia, nos Evangelhos, e retirou dali algumas situações que, à primeira vista, as primeiras vistas são antagônicas com o ensino amoroso de Jesus. Ele chamou esse capítulo de estranha moral. Estranha moral. Então, como aqui Jesus vem e diz, ó, o mal é necessário, mas ai daquele que pratica o mal. Ué, não fica antagônico, paradoxo? Então, Kardec pegou várias situações nos evangelhos e colocou lá em estranha moral. Por exemplo, odiar pai e mãe. Que isso? A mensagem de amor, de respeito, que vem do Antigo Testamento, onde Moisés colocou lá um dos mandamentos, honrai pai e mãe, honrai pai e mãe. E Jesus vem explicar essa passagem. Odiar pai e mãe. E chama a atenção do jovem que pediu licença a Jesus para enterrar o pai. E Jesus disse, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Um desprezo à família, um desprezo ao corpo físico, que foi muito utilizado pela alma durante a reencarnação. E Jesus desprezando, então não é isso, alguma coisa está errada. Alguma coisa nisso está errada. Né? Ou, por exemplo, Moisés, em Êxodo, Moisés diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, os erros dos pais nos filhos, até a segunda, terceira e quarta geração daquele que me aborrece. Literalmente, se você ler, você vai perceber o seguinte, um filho nasce com um problema físico, mental, alguma deficiência, porque o pai pecou. Essa é a maioria das interpretações das igrejas. Que Deus injusto, não é? O que um filho que acabou de nascer tem a ver com o erro, o pecado que uma outra pessoa praticou? O que ele tem a ver com isso? Nem a justiça do homem, que é absolutamente imperfeita, faz isso. Só responde a um crime o autor do crime. Você não pode condenar o pai, a mãe, o esposo, o filho de um criminoso pelo crime que o criminoso cometeu.
E Deus, na sua infinita justiça e bondade, vai fazer isso. Pois a doutrina espírita vem esclarecer todas essas questões, colocando de forma prática, lógica, segundo a moral do Cristo, totalmente embasada no amor e na justiça de Deus. É assim que a gente deve interpretar. Para isso, nós temos, como ensinam os Espíritos, que entender a época que Jesus vivia, para que a gente entendesse a cultura, os hábitos da região, a religião que eles professavam, inclusive a língua que era falada na época, o hebraico muito antigo, que na época de Jesus já não era falado mais o hebraico, apenas em alguns textos religiosos, Jesus falava o aramaico, que era uma língua dificílima, que não tinha pontuação. Qualquer hora nós vamos fazer de novo uns comentários sobre isso, né? Pode falar sobre a moral do Cristo e uma moral estranha, né? Que Kardec catalogou e pegou lá algumas coisas que não coadunam com o ensinamento amoroso e lógico da doutrina de Jesus. Pois bem, com base, o indivíduo que é desprovido dessa ideia da época de Jesus, dos costumes, quando Jesus, utilizando-se dos recursos da época, dos hábitos das pessoas para ensinar, um indivíduo que não está familiarizado com todos esses elementos, dificilmente ele vai entender na íntegra o que Jesus quis dizer. E aí vai tirar as conclusões próprias. É o que a gente mais observa nos comentários de muitas religiões, quando fazem interpretação de textos evangélicos conforme a sua vaidade, o seu entendimento egoísta, orgulhoso, e coloca na interpretação essas ideias, né? Interpretando de forma muito escandalosa o que Jesus realmente quis dizer. Então, vejam bem, nós vamos trazer, então, alguns esclarecimentos importantes, porque essas interpretações erradas, elas trazem consequências graves, porque a mensagem dos evangelhos, a mensagem de Jesus, essencialmente, ela é esclarecedora. Ela traz para nós muitos esclarecimentos que nos faz, no dia a dia, compreender a vida, compreender as situações que nos acercam, que nos encerram no dia a dia, e principalmente consolar. Jesus tem uma parábola que ele diz assim: o indivíduo deve um dinheirão para um senhor, muitos talentos, muitos, que na verdade, se ele trabalhasse uma eternidade, não conseguiria pagar. Mas o Senhor chama o indivíduo e diz o seguinte, em outras palavras, né, essa parábola, chama o indivíduo e diz assim: se você trabalhar um dia inteiro, exaustivamente, e completar o seu trabalho, considere-se pago tudo aquilo que você me deve. Uai! Então o homem, aceitando essa oferta, ele não trabalharia com vigor um dia inteiro para se ver livre de uma dívida enorme que ele tinha. E no final do dia, exausto, cansado, cambalido, ele não vai ficar profundamente feliz por ter já quitado todo aquele dinheirão que ele devia. Assim a doutrina espírita interpreta essa passagem, dizendo: a reencarnação é desse jeito. A gente reencarna e muitas vezes na vida nós nos deparamos com situações constrangedoras. Nós sofremos o assédio, o constrangimento de muitas pessoas. O mal recai sobre nós com todo o seu peso, tornando a nossa vida difícil, muito mais tormentosa ainda. Mas se nós passarmos aí por 50 anos, eu já tenho mais de 50 anos e passou assim, ó, minha existência. Espero viver mais uns 20, se Jesus me permitir, porque eu ainda tenho que consertar algumas coisas e eu preciso de uns 20 anos, pelo menos. E passou e eu nem vi. E se eu passar 70 anos da minha existência
com muita dificuldade e muito sofrimento, mas ao final de 70 anos que passa como um tiro, eu estou livre de todos aqueles débitos, de todas aquelas dívidas e as pendências que eu arrastei de outras vidas, e me encontro liberto, com a consciência em paz. Que satisfação o indivíduo não vai estar, pois a doutrina espírita é assim. Consoladora, pega a mensagem de Jesus e interpreta conforme o que Jesus quis enunciar, trazendo o esclarecimento que orienta, que mostra como uma bússola o norte a ser seguido. E ao mesmo tempo consola, trazendo fortaleza para que o indivíduo adquire a resignação necessária para suportar e entender os sofrimentos e as decepções e os problemas da vida, para que ao final dessa jornada ele esteja tranquilo, com a consciência em paz. Esse é o sentido real da reencarnação. Mas, e essa passagem? Por que o mal é necessário neste mundo? Existe, olha só, que interessante, a forma como se interpreta isso. Eu comecei a falar e vou terminar agora. Moisés, por conta da forma como é interpretado, lá no Antigo Testamento, na Gênesis, Moisés diz assim, como eu já falei, né? Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O filho sofre pelo erro do pai. Injustiça tremenda. Como a doutrina espírita ensina isso? Reencarnação. O responsável pelo pecado é o próprio indivíduo. Então ele reencarna de novo como neto seu, filho do seu filho. E ele mesmo passa pela problemática que ele gerou em outra vida. Ele sofre as consequências do seu ato delituoso, do seu ato impensado. Até a terceira e quarta geração. Ele nasce como neto dele mesmo, filho do seu filho, ou bisneto dele mesmo, ou neto do filho dele. Ou seja, as gerações subsequentes, ele mesmo reencarna em outros corpos propriamente estabelecido para ele, para que ele venha resgatar e consertar tudo aquilo de errado que fez, reeducando aquele que ele desorganizou, colocando de novo no caminho aquelas consciências que ele desencaminhou. São oportunidades que Deus nos oferece para buscarmos a paz de consciência. Assim é feita a interpretação. E o indivíduo interpreta que jeito? Não, o filho nasceu com um problema físico, assim, porque o pai pecou. Injustiça. Então isso acaba com o consolo. Né? O indivíduo fala, puta merda, que Deus é esse? E começa a odiar a Deus, porque é um Deus injusto, que fez o vizinho dele, bonitão, gostosão, jogador de bola, dançarino, e ele lá na cadeira de rodas sem poder nem andar direito. Né? Por quê? O que eu fiz? O cara nem lembra, reencarnou e esquece o passado. Muito bem, a doutrina espírita, dentro dessas e outras questões, vem esclarecer de forma lógica, embasada na moral do Cristo, que, por sua vez, é totalmente concernente com o amor de Deus. Essa passagem, o mal é necessário, mas ai daquele por quem o mal venha. Ora, vamos trazer um esclarecimento básico. A Terra é um mundo de provas e expiações, todos sabemos, e já está em transição, já está adentrando um mundo melhor, um planeta de regeneração, onde o mal já não vai ser tão presente como outrora, onde o bem vai superar o mal, embora ainda vá existir o mal, agora no começo. E ainda vamos ter consequências do mal praticado, agora no começo. Mas não perversas e terríveis como outros tempos, né? Com grandes calamidades, grandes terremotos, grandes tormentas naturais, grandes epidemias, como vem devassando a humanidade aí desde as centenas de anos para cá, né, que vem prejudicando e destruindo os lares e daquelas mentes e corações despreparadas, causando um pavor, um terror íntimo muito grande, gerando uma perturbação e um sofrimento medonho para as pessoas que não estão preparadas.
que não tem aquele sedimentado na consciência a ideia de que ninguém morre. Tanto faz morrer de Covid, de peste negra, atropelado, tanto faz morrer. É passar dessa dimensão para outra. É abrir uma porta e atravessar e entrar em outro mundo, mas levando consigo o que é importante: o conhecimento adquirido, o amor conquistado, o aperfeiçoamento desenvolvido em si mesmo. Isso é o essencial. Muito bem. A Terra é um mundo de provas e expiações. O que são mundos de provas e expiações? São mundos nos quais os espíritos reencarnam para espiar. Espiar, passar pelas dores do mal que ele mesmo causou. Passar pelas consequências dos erros cometidos deliberadamente praticados por ele, de vidas passadas. E passar por provas que vão contribuir para a sua evolução. São testes que o indivíduo faz e, uma vez superando essas dificuldades, ele se torna uma pessoa melhor, suportando o vizinho desajeitado, tolerando a sogra, né, que maltrata, esse tipo de coisa assim, entendeu? E aí ele vai alimentando a sua paciência, alimentando em si o sentimento de caridade, de amor, de compreensão, de misericórdia uns para com os outros, né? E vai se aperfeiçoando. Ora, o universo inteiro, ele é regido por leis perfeitas, criadas por Deus. Perfeitas como Deus. E dentre umas dessas leis, existe uma que está à nossa volta, que a gente pode observar o tempo todo. Chamada pela doutrina espírita de lei de causa e efeito. Ou ação e reação, como queiram. Ou lei do retorno, como diz os nossos companheiros evangélicos. Ou lei do toma lá da cá. É assim. Ação e reação. Nós estamos livres para agir no mundo. Deus nos empresta um corpo e fala assim: vai, meu filho, faz o que você quiser. O que você quiser fazer nesse mundo, pode fazer. Só que as consequências dos seus atos retornarão para você, só para você. Então a vida, ela é reativa, ela devolve para a gente, por ressonância, tudo aquilo que nós jogamos na vida. Então nós só temos na nossa vida o que nós escolhemos, o que nós decidimos projetar para o nosso futuro, porque nós só temos na vida as consequências de tudo aquilo que nós fazemos. Essa é a lei. E, com base nisso, o homem da Terra é um homem imperfeito. É um homem que está muito envolvido ainda com mágoas, com vaidade, com a ganância exacerbada, a ganância má, aquela que quer prejudicar o próximo para obter as coisas, o apego a coisas materiais, né? Enquanto que tudo que é material e que ele direciona toda a intenção, todo o móvel, as suas energias para apegar-se a pessoas, a coisas e a ideias. E depois ele sai desse mundo e deixa tudo isso. E se vê no outro mundo, o mundo dos espíritos, desprovido de tudo o que ele cultivou a vida toda. Então o homem da Terra ele é assim, ainda envolvido em ganância, em sem raciocinar, prejudicar o próximo, desviar verbas da merenda escolar e deixar as crianças sem lanche. Crianças que muitas vezes o único lanche do dia é a merenda escolar. Olha a responsabilidade dessa pessoa. Desviar verbas dos hospitais para medicação de doentes que padecem, que sofrem largamente com dores terríveis, com problemas de saúde graves que atormentam a consciência humana, e o indivíduo é responsável porque desvia a verba. Olha a responsabilidade de um indivíduo desse. E depois, como consequência de tudo isso, recairá na vida dele essas consequências, como lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela pode nos atingir imediatamente ao ato praticado, como pode nos alcançar
centenas de anos depois do ato praticado, mas ela nunca deixa de nos alcançar. Ela é inexorável. Então, por exemplo, se eu decido deliberadamente enfiar o dedo na tomada, eu posso. Eu sou dono de mim. Eu quero, eu enfio o dedo na tomada. Mas a consequência é imediata, um choque. 220 volts aqui em Goiás. Imediato. Se eu resolvo comer uma bacia de feijoada, eu sozinho, se eu quiser, eu posso. Mas eu vou ter um desarranjo intestinal, uma desinteria, um problema gastrointestinal. Não na mesma hora como o choque. Algumas horas depois, no dia seguinte. Consequências. Mas a lei de causa e efeito, ela age na nossa vida, não é só no campo material, ela age no campo moral. Então, o indivíduo que desvia a verba, o indivíduo que fica mastigando, remoendo a mágoa e alimentando a mágoa daquilo que o outro falou para ele sofre, ele se desgasta, ele não consegue se libertar e fica alimentando a mágoa e sofrendo, e depois entra numa depressão. É um tipo de vida que a pessoa escolhe. E depois reclama, eu sofro demais. A pessoa escolhe fazer assim. Minha vida é difícil. Pegue Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Causas das Aflições. Lá o Espírito fala assim, avalie a sua vida. Pensa direito na sua vida. Veja se na maioria das vezes tudo aquilo que acontece na sua caminhada não é consequência direta do seu jeitão de ser. O jeito de você tratar as pessoas, o jeito que você se comporta nos ambientes em que você vive, a forma com que você direciona para as pessoas. Veja se na maioria dos problemas que surgem na sua vida não é a forma impensada de decidir. Decide sem pensar e as consequências depois eu resolvo. O seu jeitão bruto e rude de ser, não, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada inteira para não sair nela. Olha isso é coisa. Doutor Vivaldo, palestrante lá da nossa casa, ele conta uma história que me marcou. Ele fala assim que lá na terra onde ele vivia, no interior, lá onde ele era oficial do cartório lá, tinha uma pessoa que tinha uma mágoa do outro lá, e um dia ele pegou a arma, limpou a arma, lubrificou, colocou as balas e primeiro passou na igreja e fez uma prece para Deus e pediu para Deus para ajudar ele a não errar o tiro que ele ia dar no cidadão. Olha a moral dessa pessoa. E depois vai e tira a vida do cidadão. E isso tem consequência. A culpa recai sobre o indivíduo quando ele está liberto do corpo pelo fenômeno da desencarnação. Nós temos mais noção, a nossa alma é plena. Enquanto estamos encarnados, nós percebemos o mundo pelos sentidos físicos. Ouvido, nariz, olhos, bocas, pele, sentidos físicos. No mundo espiritual, nós percebemos por toda a extensão da alma. Os sentidos estão em todo o corpo perispiritual. Não existe órgãos dos sentidos. Então a dor é plena. A culpa recai sobre nós com todo o seu peso e a vida se torna muito mais difícil. E a expiação significa passar pelas dores do erro cometido já começa logo após a desencarnação. Então, Jesus já dizia, o mal é necessário. Por quê? Porque as expiações, que são o retorno para a nossa vida das coisas que nós buscamos como consequências, não é castigo de Deus. É fator educativo, que faz a pessoa compreender que ele errou. E que é necessário ele corrigir o erro para que ele viva em paz. Para que aquela culpa não pese mais na sua consciência e ele ajude aquele outro que ele prejudicou. Fator educativo, lei de ação e reação, é lei de equilíbrio das forças e do universo. Não é castigo. Oportunidade divina para que a gente busque a paz de consciência. Mas ai daquele por quem o mal venha. Ora, o indivíduo que praticou o mal, ai dele, porque inexoravelmente ele vai sofrer a consequência do mal. Por isso a Terra é ainda um planeta de provas e expiações, porque nós estamos o tempo todo envolvidos na maldade, no egoísmo, no orgulho, na perversidade, na vaidade, no apego e todas as paixões más
que nos atormenta o ser. Esse é o sentido real, é o sentido lógico dessa passagem que Jesus proferiu. O mal é necessário. É necessário que venha o escândalo, que nesse sentido, conforme as várias traduções, quer dizer o escândalo, que na época de Jesus era chamado escândalo, mas queria dizer o mal feito, o mal contra alguém. Ou é necessário o mal, mas ai daquele pelo qual o mal venha. Porque o indivíduo vai, inexoravelmente, sofrer essas consequências. Então, o bem, vale a pena praticar o bem. Vale a pena nos esforçarmos para sermos bons a cada dia. Kardec diz assim: se você frequenta uma religião, mergulhe nela. Absorva tudo que ela pode te oferecer para tornar você uma pessoa melhor. Porque se uma religião não é capaz de tornar uma pessoa melhor, ela não serve para nada. Não serve para nada. O papel das religiões é apresentar o homem a Deus e tornar esse homem melhor através do exercício e da prática dos ensinamentos doutrinários dessa religião, dos ensinamentos do Cristo, se é uma religião cristã. Então, esse é o sentido de estarmos vinculados a uma religião. E Deus nunca espera que nós sejamos perfeitos hoje. Não. Nas palavras de Kardec, ele diz o seguinte: Jesus, Deus, espera que todo dia nós nos esforcemos ao máximo para sermos merecedores do céu. Nós nos esforcemos ao máximo para sermos pessoas melhores a cada dia. Isso é que Deus nos espera de nós. Se no fundo nós, ainda que não tenhamos conseguido ainda melhorar na nossa vida, mas se nós colocamos ali no móvel da nossa vida, todo o nosso esforço pessoal, para Deus está bom. Estamos justificados diante de Deus. Porque é o que nós podíamos dar. É isso que nós podíamos dar. E isso basta para Jesus e para Deus. O que é a caridade? Pergunta Kardec aos espíritos. Os espíritos respondem: a caridade ou o amor? Quer dizer, é a mesma coisa. Nas palavras de Jesus, benevolência para com todas as pessoas, ser bom para todo mundo, na medida que a gente aguentar. Exercendo a bondade ao máximo. Indulgência para com as imperfeições alheias, compreendendo as imperfeições do semelhante. Que ele não é igual a mim ou não é igual a ninguém. Ele tem as dificuldades dele e os problemas dele. E muitas das vezes ele está se esforçando demais para ser daquele jeito que é. Ruim. Mas está esforçando para melhorar. E não alcançou ainda. Mas está esforçando. Então já está justificado diante de Deus. Perdão das ofensas. Perdoar. Sempre. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Isso é o que Jesus espera de nós. Muito obrigado a todos pela atenção, por ter nos suportado até aqui. Espero que eu tenha sido esclarecedor. Gosto muito de participar dessas lives e já vou logo fazendo a prece, antes que o tempo acabe. Tá bom? Vamos todos que estamos aqui juntos, com o pensamento envolvidos nessas palavras que foram proferidas, na ideia que ficou clara a respeito da necessidade do mal nesse mundo ainda, mas rogando a Jesus que nos auxilie, que nos dê força para que a cada dia nós venhamos a superar esse lado ruim que ainda alimentamos em nós e nos tornemos pouco a pouco, a cada dia, degrau a degrau, pessoas melhores, para compartilharmos uns com os outros o afeto, o carinho, o amor, a afabilidade e a doçura que os Espíritos tanto nos ensinam, para que, vivendo dessa forma, as consequências dos nossos atos promoverão o nosso progresso espiritual. Agindo corretamente, agindo no bem, com o auxílio de Jesus e dos bons Espíritos, a cada dia nós nos tornaremos pessoas melhores. E como consequência, a paz e a felicidade, a paz de consciência. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade da noite. Com você, Vanessa.
Obrigada, Rogério. Obrigado a vocês. Gente, então lembrando que amanhã nós temos aula de psicoeducação às 19 horas e quinta-feira temos nossa live de perguntas e respostas, que vai ser com o Dr. Wesley. Ainda dá tempo de você mandar sua pergunta, mas não demora muito não, viu? Manda logo, porque senão não dá tempo dele responder. Então, fiquem com Deus a todos, uma boa noite a todos e até amanhã.